Sejam bem-vindos, queridos cursistas, a mais uma de nossas aulas. Desejo que todos estejam bem e em paz. Na aula de hoje, daremos continuidade às estruturas condicionais e aprenderemos sobre as estruturas de repetição. Mais uma vez, reforço a necessidade de vocês prestarem bastante atenção nesta videoaula e assistirem quantas vezes forem necessárias. Participem dos fóruns de discussões e dediquem-se, pois o sucesso dessa disciplina depende de todos os envolvidos nessa etapa de conhecimento. Na aula anterior, nós aprendemos sobre as estruturas condicionais do se. Vimos que essa estrutura nos permite decidir entre dois caminhos, o de uma condição ser verdadeira ou de ela ser falsa. Se essa condição ela for falsa, se ela for verdadeira, então uma determinada ação será realizada. Se não, ela vai realizar uma outra ação. Para nós relembrarmos, vamos verificar dois exemplos dessa estrutura. Vejam. Nesse exemplo, precisamos verificar se o indivíduo faz parte de um grupo de possíveis eleitores. O que nos interessa saber é se esses indivíduos têm idade maior ou igual a 16 anos para estarem aptos a serem votantes. Observe o algoritmo. Iniciamos o algoritmo e declaramos a variável idade. Essa variável determinamos que ela é do tipo inteiro. Como estamos verificando, nós não sabemos a idade do indivíduo, então a gente precisa perguntar, ou seja, precisamos solicitar a idade. O computador lerá essa idade digitada pelo usuário e armazenará na variável idade. Como nós já determinamos que ela é do tipo inteiro, nós não sabemos ainda qual é a idade. Então, quando a pessoa digita, o usuário digita, nós já sabemos qual a idade a ser verificada. Fazemos a seguinte pergunta: idade é maior ou igual a 16? Se a idade é maior ou igual a 16, então escreva pode ser eleitor. Se não, se a idade não for igual a 16, escreva não pode ser eleitor. Fecha a condição e fecha o algoritmo. Observe nesse caso, a verificação é simples. Aqui não me interessa saber quem é o eleitor e se esse eleitor era obrigatório ou facultativo. Nós queremos apenas saber se o indivíduo pode ou não votar. E se nós quisermos verificar se o indivíduo é eleitor obrigatório? Primeira coisa, nós precisamos verificar quais são os intervalos de eleitores obrigatórios, facultativos e não eleitores. Então, nós sabemos que quem tem menos de 16 anos não pode votar de modo algum. Sabemos ainda que os eleitores que tenham entre 16 e 17 anos podem escolher se querem ou não votar, assim como os indivíduos que tenham mais de 59 anos, de 60 anos acima. Já aqueles com idade entre 18 e 59 anos são obrigados a exercerem o papel de votantes. Sendo assim, vejamos um outro exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma condicional de verificação composta. Nós vamos iniciar o algoritmo declarando a variável idade como sendo do tipo inteiro, da mesma forma que fizemos no exemplo anterior. Solicitamos que o usuário nos informe a idade a ser verificada. O usuário digita a idade e a máquina pergunta: a idade digitada é maior ou igual a 18? Se a idade digitada é maior ou igual a 18, então precisamos fazer outra pergunta. A idade digitada é menor que 60? Ou seja, sabemos que esta idade é maior ou igual a 18, mas precisamos verificar se ela é menor que 60. Se a idade está entre o intervalo 18 e 59 anos. Então escreva eleitor obrigatório. Se não, se a idade digitada é maior ou igual a 18 anos e também é maior que 59 anos, esse eleitor não tem obrigação de votar. O computador escreve na tela eleitor facultativo. Mas existem dois outros grupos que são os daqueles que têm idade menor que 18 anos. Ou seja,
naquela primeira pergunta, se a idade digitada é maior ou igual a 18 anos, nós identificamos que tem um grupo que não faz parte disso aí. Então, quando a idade não for maior ou igual a 18 anos, nós partiremos para o senão. E, não sendo, perguntamos, a idade é maior ou igual a 16? Se a idade não é maior ou igual a 18, ela é maior ou igual a 16? Então, escreva eleitor facultativo. Se não, escreva não pode ser eleitor, pois a idade não é maior ou igual a 18 e também não é maior que 16. Apresentarei para vocês uma outra forma de resolver esse problema. Não é o modo mais correto, mas ele funciona normalmente. Eu estou apresentando esse modelo porque vocês poderão encontrar esse modo de representação em outras fontes de pesquisa quando vocês estiverem estudando, e aí vocês terão acesso a essa forma de representação. Veja esse exemplo. Aqui, observe que temos a abertura de 4 estruturas de condicionais independentes, ao contrário do modelo anterior, que nós tínhamos as estruturas cis aninhadas uma dentro das outras. Aqui nós temos opções se a idade é maior ou igual a 18 e idade menor que 60. Então, escreva eleitor obrigatório. Se idade maior ou igual a 60, então escreva eleitor facultativo. Se idade é maior ou igual a 16 e idade é menor que 18, então escreva eleitor facultativo. Se idade menor que 16, então escreva não pode ser eleitor. Agora vocês vão dizer, nossa, mas dessa maneira é muito mais simples do que do modo aninhado. Entretanto, é muito menos eficiente. No formato aninhado, com o se dentro de si, tudo que o computador encontra a resposta correta, ele para a estrutura, ele libera o processo e aí a máquina pode executar outras operações. No caso desse último exemplo, com as estruturas independentes, mesmo que a resposta já tenha sido encontrada e apresentada ao usuário, o computador continua checando, verificando todas as opções e se essas opções estiverem corretas, ele imprime, se não, ele checa uma por uma. Isso, em pequenos códigos, não pode ser observado, não causa menor problema, não faz a menor diferença. Isso não vai comprometer o tempo de processamento da máquina, não tem atraso. Mas em grandes sistemas, nós precisamos apresentar códigos enxutos, adequados, que garantam uma melhor performance na hora da execução. E tudo isso, nós vamos verificar essas melhorias com outras estruturas. Vejam essa opção. Aqui eu tenho uma estrutura que é extremamente necessária, é a condicional por escolhas, também conhecida por escolha caso. Essa estrutura é utilizada quando temos diversas opções de escolha, diversas possibilidades de seleção, a escolha de vários caminhos, ao contrário do se, então e se não. Essa estrutura, ela nos permite tomar decisões com bases em processos de verificação e análise. O se nos permite sempre verificação e análise. Já o escolha caso, ele nos permite escolher uma opção entre diversas, sem antes fazer essa verificação. Eu vou explicar isso melhor adiante. Prestem atenção aqui na nossa sintaxe. Essa, no nosso slide, é a sintaxe do escolha caso. Essa estrutura tem uma característica básica de ser sempre acompanhada por uma variável ou uma expressão, que nos permitirá a escolha. Outra coisa é que os casos são numerados sequencialmente por um rótulo, geralmente com numeração. Observe aqui no slide que nós temos escolha a expressão. Essa expressão é uma sequência de casos acompanhados de seus rótulos. Cada caso tem um bloco de comandos, que inclusive podem ser compostos por outras estruturas,
como é o caso do se, do sem não, do para, do enquanto, que a gente vai ver mais adiante. Mas essa estrutura, caso, também tem uma opção senão. E caso a expressão escolhida não faça parte de nenhum dos rótulos do caso, ele vai para essa opção senão. A escolha de casos pode ser realizada em diversas circunstâncias, como escolher a operação para que seja realizado um determinado cálculo, ou um outro exemplo é que você tenha, dentre quatro operações desses cálculos, eu vou escolher a multiplicação. Então, o código será direcionado para uma opção de multiplicação. Eu posso ainda usar essa opção para escolher uma dentre várias cores que eu necessito formatar um texto. Ou ainda selecionar uma numeração de um vestuário para obter as medidas de fabricação. Então, o escolha caso nos permite fazer verificações de diversas opções, diversas sentenças de escolha. Vou utilizar essa imagem apenas a título de base para a minha explicação. Nós não estaremos tratando aqui em algoritmos desse tipo de representação específica, mas dá para nós termos uma ideia de como funciona esse escolha caso. Todos vocês já se depararam ou se deparam a todo momento com essas caixinhas de seleção. Elas nos permitem escolher uma dentre muitas das opções disponíveis. Pois bem, aqui nós temos um exemplo de uma forma de pagamento utilizada pela loja Big Electro. Ela vende seus produtos de até 3 vezes no cartão, sendo o valor à vista, o usuário terá um desconto de 10%. Em 2 vezes o valor não sofre alteração e em 3 parcelas haverá um acréscimo de 10%. Nesse exemplo, o cliente escolhe a opção que melhor atende à sua necessidade e o programa é que vai executar os códigos referentes a cada opção selecionada. Observe. Nesse caso, nós temos uma opção que refere-se a um número inteiro. Isso porque os rótulos dos casos são numerados de forma sequencial. No meu exemplo, com números inteiros. Quando nós acionarmos o número 1, o caso 1 será acionado e assim sucessivamente. Então, considerando a escolha do caso 1, o computador deverá escrever na tela desconto de 10% no valor do produto. E assim executará a operação para obter o valor a pagar, de modo que o valor a pagar será o valor do produto vezes 0,9, o que equivale a 90% do valor do produto. Posteriormente, será apresentado na tela o valor a pagar. Já no caso 2, o computador escreverá preço de valor à vista. E aí, você não terá nem juro nem desconto no valor do produto. Já no caso 3, o computador escreverá juros de 10% no valor do produto e executará a operação para obter o valor a pagar calculando os juros de 10% sobre o valor desse produto, de modo que o valor a pagar seja igual ao valor do produto. Produto vezes 1,10%, né, que equivale ao valor do produto mais 10%. Por fim, será apresentado na tela o valor a pagar. E caso qualquer outro valor seja informado, que seja diferente desses rótulos, não haverá resposta válida. Por isso, será escrito opção inválida. Os rótulos dos casos que permitirão a escolha correta, nós definimos de acordo com vários exemplos. Então, eu vou apresentar para vocês para que vocês consigam se ambientalizar com essa ideia de escolha caso. E agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Nesse exemplo aqui, nós temos uma escolha entre alguns estados da federação. Aqui temos uma descrição mais completa do algoritmo.
Inicialmente, para que aconteça essa seleção, vai ser apresentada na tela do computador uma lista de siglas dos estados. Então, observe que aqui na tela nós temos uma lista numerada. 1 para MA, 2 para MT, 3 para MS e 4 para MG. A escolha do rótulo do caso é que vai determinar a impressão correta do nome do estado. Então, quando digitada a opção 1, vai escrever Maranhão. Quando digitado o número 2, vai acionar o caso 2, escreve Mato Grosso. Número 3, Mato Grosso do Sul. E no caso do número 4, escreve Minas Gerais. Como nós já vimos, quando não é em formato esse rótulo, aparece a opção inválida. Essas são as principais estruturas de tomada de decisão, ou estruturas condicionais. Nós vamos agora mudar um pouco de assunto e vamos entrar em duas estruturas de repetição, o para e o enquanto. Essas estruturas de repetição, são necessárias para reduzir a quantidade de linhas em um código, que muitas vezes elas se repetem. Então imagina que você quer escrever o seu nome 100 vezes. Você escreveria o seu nome 100 vezes, 100 linhas de comando para isso, para que fosse escrito seu nome? Então isso não é necessário, não tem por que eu escrever 100 vezes, escreva o nome, escreva o nome. Então nós temos várias opções para corrigir esse problema com as estruturas de repetição. Veja essa opção. Essa é a sintaxe básica da estrutura de repetição para. Essa estrutura é apropriada quando nós necessitamos elaborar uma repetição com um número conhecido de voltas. Sendo assim, nós precisamos informar o valor inicial e o valor final do intervalo. Nessa sintaxe, observe que quando nós iniciamos a estrutura para, nós determinamos um valor inicial. Esse é o valor do início do nosso intervalo. O valor final é o término do intervalo. E essa opção de incremento e decremento é o que controla o número de voltas que serão dadas no trecho de código. Observe claramente os exemplos que nós temos de estrutura de repetição para. Essa estrutura é extremamente simples e vocês precisam compreendê-la para que vocês consigam trabalhar com ela de forma satisfatória. Observe mais. Aqui nós temos dois exemplos de estrutura para e observem que o primeiro exemplo nós temos a chamada para, onde i é igual a 1 até 15, passo 1. O que isso quer dizer é que a contagem começará em 1 e irá até 15. O passo 1 refere-se ao incremento, ou seja, i será acrescido de 1 em cada volta da estrutura, até que alcance o número 15. Assim como as outras estruturas que nós já estudamos, observem que nós temos aqui um início e um fim. Isso é para que nós saibamos onde começa e onde termina a estrutura. Isso vai garantir que as estruturas estejam presentes apenas no bloco de comandos que nos interessa. A partir disso, nós temos, olha só, escreva i. O primeiro valor de i é 1. E a cada rodada, ele vai receber mais 1. Então, a primeira rodada, i tem 1, na segunda rodada, i tem 2, na terceira rodada, i tem 3 e assim por diante, até que ele alcance o valor de 15. Como o comando é escreva i, e i terá valores variados entre 1 a 15, esse trecho, na verdade, nem são valores variados, são valores sequenciais de 1 a 15. Esse trecho, essa estrutura, é responsável por imprimir na tela do computador uma sequência de números de 1 a 15. Até coloquei para vocês aqui essa sequência de valores, de 1 a 15. Essa representação está no meu valor inicial do intervalo, onde i começa com 1, até o nosso 15, onde i está sendo
apresentado na tela. Esta apresentação está aqui no nosso teste de mesa, que vocês já sabem como ele funciona. Então, nós temos a impressão dos números de 1 a 15. No nosso outro exemplo, mudou o intervalo e o passo. Observe que a partir do momento que o par é iniciado, o intervalo I inicia em 2 e vai até 20. O incremento é passo 2, ou seja, será acrescido 2 a cada valor. E logo no primeiro valor, que recebeu 2, o próximo já vai ser 2 mais 2. O próximo, 4 mais 2, depois 6 mais 2, até que chegue em 20. Com o objetivo aqui de imprimir I, e I é uma sequência de valores variando de 2 em 2. Observem na tela. Nós temos I, o nosso I vai começar com 2, aqui, perdão, eu falei que começava em 2, comecei com 2 aqui, até 20, ou seja, o nosso último valor aqui é 20. Quando temos o nosso passo 2, será acrescido de 2, então eu tenho 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8, 10, 12, 14, 16 até 20. Isso está sendo apresentado na tela porque eu tenho o comando escreva I. Isso aqui nada mais é do que a impressão dos números pares de 2 a 20. Agora imagina que nós desejássemos escrever o nome Maria. Então, esse nome Maria, o nosso desejo é que ele fosse escrito várias vezes na tela. Então, observe o exemplo do Maria aqui. Nesse exemplo, nós temos uma repetição. Essa repetição, nós começamos com 1 até 10 e nós estamos escrevendo Maria. Então, ao iniciar o intervalo com I igual a 1 até que seja igual a 10, nós precisamos passar por vários números de 1 em 1 até chegar a 10. E aí o nome Maria vai ser apresentado na tela por 10 vezes, como aqui no nosso exemplo. Se eu mudasse essa variação, em vez do 10 eu colocasse 20, o nome seria apresentado 20 vezes. Se eu reduzisse e colocasse 5, o nome seria apresentado 5 vezes. Quando quisermos somar vários números, como é que nós vamos fazer? É necessário que essa soma seja feita de uma forma adequada. Desde que nós saibamos quantos números são somados, nós podemos utilizar a estrutura de repetição par, sem nenhum prejuízo. Se eu quiser somar 3 números, eu consigo. Se eu quiser somar 5, se eu quiser somar 10, 20, 30, 50, eu só preciso saber quantos números eu preciso somar. Vamos ver como é que funciona isso com a estrutura de repetição. O exemplo aqui é somar todos os números em um intervalo de 1 a 5, ou seja, vamos somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Vamos considerar que são somados 5 números inteiros, sequenciais de 1 a 5. Sendo assim, nós vamos declarar I e declarar soma como variáveis do tipo inteiro. Vocês podem observar que nós temos inteiro I e inteiro soma. Observem uma outra coisa, que eu determinei que soma começou o valor com 0. É muito importante que na estrutura de repetição, quando eu tenho o valor de soma, ela precisa ser iniciada com 0. Então, ao ativar essa estrutura de repetição, nós começamos o intervalo com 1 até 5. Nesse instante, nós determinamos que soma recebe o que está em soma mais I. Eu fiz o teste de mesa aqui do lado para que vocês possam observar
qual é a melhor maneira de identificarem essa estrutura de repetição na soma. Então, o primeiro valor de I vai ser 1. E o primeiro valor de soma vai ser o 0 que eu já determinei aqui no início. Logo, quando eu venho para a estrutura de repetição, eu estou nessa linha, soma recebe o que está em soma recebe o que está em soma, mais 1. Até colori para que vocês conseguissem observar melhor. I é isso aqui. Soma, eu tenho soma, recebe o que está em soma, que é 0, mais o valor de I, que é 1. Ele rodou, I deixou de ter 1 e passou a ter 2. Soma, recebe o que está em soma, que agora é 1, mais o valor de I, que é 2. Ele rodou novamente e passou a ter 3. Isso porque nós estamos dizendo que o passo aqui é 1, ou seja, eu tenho 2 mais 1, 3. Logo, soma recebe o que está em soma, que é 3, mais o valor de I, que também é 3. Rodou de novo. 3 mais 1, nós temos 4. Logo, soma recebe o que está em soma, que é 6, mais o valor de I, que é 4. Última rodada. 4 mais 1, 5. Logo, o valor de I é 5. Soma recebe o valor de soma, que é 10, por causa dessa soma aqui, mais o valor de I. Logo, será impresso, olha só, fechou para. Então, fechou para, eu parei de repetir. Chegou aqui, ó, essa condição não é aceita, porque eu já não tenho mais 5, porque o próximo valor aqui seria 6. Eu não tenho ele. Então, como chegou em 5, aqui, nesse instante aqui, eu parei a estrutura. Então, eu vou escrever soma. E o que eu tenho dentro de soma? Soma mais 5, que é 15. Então, na tela do computador, vai ser impresso o 15, que é referente a essa soma. Outra opção é a estrutura enquanto. Essa estrutura permite que ocorram repetições de intervalos conhecidos, como acontecia com o para, mas também permite repetições quando não se sabe a quantidade de vezes que um trecho será repetido. Como no caso de uma roda d'água, por exemplo. A roda d'água ela somente vai rodar enquanto estiver caindo água sobre ela. Se a água cessa, se a água para de rodar, para de cair sobre a roda vai parar de rodar. E assim ocorre com a estrutura enquanto. Vejamos os exemplos dessa estrutura. Essa é a sintaxe que nós temos do enquanto. Quando nós ativamos a estrutura enquanto, estabelece a condição para a repetição e executa blocos de comandos que cada vez que o bloco de comando é executado, a condição é verificada. Para facilitar o entendimento, eu utilizarei alguns exemplos bem semelhantes com os que eu fiz do para. Isso quando for possível, é claro, né? Pois, como eu já falei com vocês, algumas repetições somente são possíveis com enquanto. Então, antes do enquanto, nós vamos atribuir aqui ao valor de I o número 1, que é o início do nosso intervalo. Ao ativar a condição enquanto verificamos se I é menor que 15, nós vamos escrever 1. O primeiro valor de I é 1 e a cada rodada ele receberá mais 1. Observe que o algoritmo recebe o que está em I mais 1. Aqui eu tenho o início, então eu tenho a minha verificação. Eu comecei com 1. 1 é menor ou igual a 15? Sim, então eu escrevo I, que é 1. Logo, I recebe I mais 1. 1 mais 1, 2. 2 é, aqui eu teria 2. 2 é menor ou igual a 15? Sim, então
eu imprimo 2. Como isso é uma sequência básica dos números de 1 a 15, onde o para vai recebendo números de 1 a 1, nós conseguimos verificar que ele tem ação semelhante ao para anterior que eu expliquei para vocês. Então, aqui, nós temos a impressão sequencial dos números de 1 a 15. O que nos garante isso? Nós não temos o passo como tínhamos no para. Nós temos esse comando. I recebe o que está em I mais 1. Quando ele chegar em 15, vai perguntar aqui. 15 é menor ou igual a 15? Sim, imprimiu. Recebe mais 1, recebe o 16. 16 é menor ou igual a 15? Não. Então, ele para. No nosso segundo exemplo, ainda nesse slide, nós temos o nosso valor inicial de I começando em 2. I começando em 2. E enquanto I for menor ou igual a 20, ele vai escrever I e I recebe I mais 2. Assim como o exemplo anterior. Então, a cada rodada, I aqui era 2, recebeu 2. Depois, ele escreveu o 2 na tela e recebeu I mais 2. 4, 4 é menor ou igual a 20. Escreveu 4, recebeu mais 2. E assim sucessivamente, até ele chegar em 20. Observem que essa estrutura, eu estou usando um comando diferente, mas ele está fazendo a mesma coisa que nós fizemos com o para no exemplo anterior. Então, não tem nenhum segredo nela, é só a forma de representação. Então, aqui eu consigo trabalhar com intervalos conhecidos. Esse tipo de aplicação do enquanto é semelhante ao para, totalmente semelhante. Mas há aplicações que são muito interessantes e que nós não conseguimos fazer tão facilmente com para. E para isso, nós precisamos conhecer essas estruturas e eu preciso que vocês prestem atenção, porque esse caso, além de ser mais interessante, também é mais difícil. Vejamos aqui. Nesse caso, eu quero que imprima o nome Maria enquanto o número 1 for acionado. Bom, o que eu quero dizer com isso? O primeiro valor aqui é o número 1. Aqui antes eu tenho toda a minha declaração de variáveis, dizendo que eu tenho um número inteiro, que essa variável se chama número e que o valor inicial dela é 1. Quando eu começo essa minha estrutura, a minha estrutura enquanto, eu já disse aqui inicialmente, olha, eu já disse que número vale 1. Então, eu tenho a minha condição, eu pergunto, número é igual a 1? Sim, é 1 porque eu disse isso aqui nesse instante. Então, se ele é igual a 1, eu escrevo Maria. Então, vai lá na tela do computador e vai aparecer para mim o nome Maria. Vai aparecer, então, mas essa frase aqui para mim na tela do computador. E pede para que eu digite um número. Eu vou e digito o número 1. O que acontece? Ele leu o número, guardou na variável número e voltou para cá para o enquanto de novo. Essa é a minha primeira rodada. Então, eu vou mudar de cor para vocês entenderem. Eu continuo com 1. Então, o número aqui continua sendo 1. Eu venho, então, e escrevo Maria. E aí aparece para mim essa frase aqui, novamente, digite um número. Quando vem esse meu número novamente, imagina que eu venho e digito 1 de novo. Então, eu continuo com 1. Pergunto, enquanto o número é igual a 1, faça. O que eu faço? Mais uma vez, eu escrevo Maria na tela. E assim eu continuo o meu jogo. Quando chega de novo aqui nessa linha, ele me pergunta, digite um número. Aí eu cansei de escrever Maria. Eu escrevo um número qualquer. Imagina que eu escrevo
0. Quando 0, ele vai voltar para cá e vai fazer a verificação para mim. Aí ele pergunta, 0 é igual a 1? Não é, é diferente. Então, eu não executo nada disso aqui. O que que acontece? Ele encerra o meu enquanto. Ou seja, se eu quiser digitar 1 100 vezes, ele vai imprimir Maria 100 vezes. Se eu quiser digitar o número 1 10 vezes, ele vai imprimir o nome Maria 10 vezes. Se eu não quiser digitar o número 1, obrigatoriamente ele vai escrever esse Maria para mim, porque eu determinei que o meu primeiro valor fosse 1. Entendido? Nesse caso, eu não tenho nenhuma regra que me garanta quantas vezes o nome Maria vai ser impresso. Assim como no primeiro exemplo que eu dei para vocês, que o nome Maria seria impresso 10 vezes. Nesse caso, eu não tenho a menor... eu não tenho obrigação de ficar imprimindo sempre um número fechado de valores. Meu outro exemplo, e esse aqui, eu entro com aquela questão da soma que eu apresentei para vocês no exemplo anterior. Aqui nessa soma, eu quero que vocês observem que a soma, ela tem características próprias. E a gente precisa verificar e ter muita paciência ao reconhecer esses valores. Aqui, o meu enunciado diz que eu quero somar todos os números digitados enquanto forem positivos. No exemplo anterior, eu disse para vocês que nós teríamos a soma de 5 números. A soma do número 1 com 2, com 3, com 4 e com 5. Tudo bem, ótimo, eu sabia quais valores eram. Nesse caso, eu não sei que número é e nem quantos números eu vou digitar. Eu primeiro, antes de eu fazer o teste de mesa com vocês, nós vamos ler esse algoritmo e vamos reconhecer cada elemento nele, tá? Antes de eu começar a rabiscar, escrever, eu quero que vocês compreendam o que ele faz. Olha só, iniciei com o comando início, fechei com o fim. Então, eu venho, determinei, eu declarei duas variáveis. Uma variável número e uma variável soma, ambas do tipo inteiro. Na variável soma, a primeira coisa que eu fiz foi dizer que o primeiro valor dela vai ser 0. Aí, eu vim e pedi que lesse o número. Eu não tenho nada em número. Então, eu preciso saber, o usuário quer me dizer que número, quanto. Então, enquanto esse número é maior que 0, eu vou resolver esse meu bloco de repetição, que é o enquanto. Enquanto o número maior que 0, faça. Eu tenho o início do meu enquanto e tenho o fim do meu enquanto. Início do enquanto, fim do enquanto. Soma recebe o que está em soma mais número. Eu vou escrever novamente, digite um número. Nesse instante, eu peço ao usuário que digite um novo número para mim. Eu leio o que o usuário digitou, guardo na variável número. E aí eu começo a rodar de novo. Vocês vão se lembrar que essa estrutura enquanto, ela é sempre uma roda. Ou seja, eu estou rodando, girando, eu não saio dela até que essa condição seja, deixe de ser satisfeita. Vocês vão ver muito o dizer, chamando isso aqui, olha, o meu código deu loop, o meu código travou, ele deu loop, ou seja, ele entrou em um ciclo contínuo de repetição e não conseguiu sair daqui, porque em momento algum ele achou algo
que invalidasse a condição que nós temos. Então, vamos partir agora para o teste de mesa, para que vocês consigam visualizar melhor esse código aqui, que na verdade é um algoritmo, nós não convertemos ele para uma linguagem de programação, mas esse algoritmo vai nos levar a um programa posterior. Então, vamos lá. Declaramos duas variáveis inteiras, número e soma. Então, nós temos aqui número e temos soma. O primeiro valor de soma é 0, então, 0. Nesse instante, eu venho e pergunto ao usuário, como se eu perguntasse para ele lá, digite um número, ou então, qual número você quer somar? O usuário vai e me digita o número 5. Caí aqui no meu loop, caí aqui na minha estrutura de repetição. Então, eu venho e verifico, enquanto número maior que 0. Mas isso é uma condição, isso é uma pergunta. Então, eu verifico, 5 é maior que 0? Sim, 5 é maior que 0. Se 5 é maior que 0, então, soma recebe o que está em soma mais número. Logo, soma recebe o que está nela, que é 0, mais o número, que é 5. Voltei. Estou aqui. Ele veio e informou, pediu novamente para o usuário, ó, digite o número. Então, eu voltei para cá. O usuário digitou o número. Imagina que o usuário vai lá e digita 6. Quando ele digita 6, a verificação precisa ser feita. 6 é maior que 0? Sim, 6 é maior que 0, é positivo. Então, soma recebe o que está em soma, que é 5, mais o número 6. A soma já foi feita, então ele vai apresentar de novo essa frase aqui na tela. Digite um número. O computador vai ler o que o usuário digitou e vai guardar na variável número. Então, vamos lá. Digite um número. Imagina que eu venho e digito o número 4. Volto para o enquanto e verifico. 4 é maior que 0? Sim, 4 é maior que 0. Se 4 é maior que 0, então eu tenho o que está em soma, que é 11 mais 4. Isso eu faço quantas vezes eu quiser fazer, enquanto eu estiver dando uma resposta válida para ele, tá? Eu vou dar mais um exemplo válido. Somou, eu peço ele de novo, digite um número para mim. O usuário vem, digita um número e eu vou pegar isso, o computador vai pegar isso e vai guardar em número. Então, aparece a mensagem, digite um número. Agora, eu quero o número, digitei o número 3. Se eu digitei 3, eu volto para cá. 3 é maior que 0? Sim, 3 é maior que 0. Logo, soma recebe o que está em soma, que é 15, mais o número que eu digitei. Ele vai pedir mais uma vez, porque ainda estamos no laço de repetição. Digite um número. E agora eu quero digitar 0. Eu venho e digo que número aqui é 0. O que ele faz? Volta e pergunta. 0 é maior que 0? Não. Não é maior que 0. Então, soma alguma coisa? Não soma nada. Como ele não soma, ele sai dessa estrutura, ele não faz mais nada, porque ele não atende isso aqui, então ele não soma, ele não pede outro número, ele não guarda outro número, ele simplesmente encerra essa estrutura e parte para a estrutura normal, que é escrever a soma. Logo, na tela do computador, vai ser apresentada a soma para o usuário da sequência de valores que tiver descrita. No meu caso,
eu dei valores aleatórios, eu sugiro que vocês refaçam esse código, coloquem outros valores, que vocês testem para que vocês compreendam como de fato funciona essa soma em estruturas de repetição aqui, no nosso caso, no enquanto. Agora nós chegamos na linguagem de programação. A linguagem de programação C++, perdão, que é o que nós vimos na nossa aula anterior também, convertendo tanto as estruturas sequenciais quanto a repetição si. Nesse exemplo, eu coloquei exemplos simples para que fique mais fácil de vocês compreenderem. Então, vocês se lembram que todo algoritmo tem um início e um fim, assim como todo código também vai ter um início e fim. No caso aqui, nós temos o início, a chavinha. Então, eu tenho abre a chave, fecha a chave, início e fim do nosso código. Inteiro aqui no meu algoritmo, eu tenho um inteiro i, eu tenho uma variação, compara, que vai variar de 1 até 15 em passo 1, ou seja, vai pular de 1 em 1 e vai escrever o i. Esse é aquele mesmo exemplo que nós temos. Então, isso aqui nada mais vai ser do que imprimir os números de 1 a 15. Certo? Aquele mesmo exemplo. Agora, a gente vai converter ele para a linguagem C. O inteiro para a linguagem C é int. Então, nós temos int i. O para em linguagem C, ou C++, ou variações de C, nós temos o for. Sendo que aqui a representação é diferente. Observa, eu tenho o meu valor inicial, eu tenho a condição de controle que determina o meu intervalo, o término do meu intervalo, e o meu incremento. Ou seja, isso aqui eu tenho o i começando, em 1, eu tenho o i enquanto esse i for menor ou igual a 15, e ele vai pular de 1 em 1. Por quê? O passo da estrutura para, eu vou acrescentar sempre de 1 ou decrementar, de 1 ou mais. No nosso caso aqui, de 1. Por que isso? Porque eu comecei com 1 e eu preciso chegar a 15. Para que eu chegue em 15, eu tenho que ter o meu incremento. Nesse caso, eu incremento de 1 em 1, porque eu quero pular de 1 em 1. Primeiro 1, 2, 3, 4, 5, até 15. E aqui eu estou imprimindo o valor armazenado em i. Essa é a nossa regra básica. Eu vou apresentar para vocês o nosso outro exemplo, e agora esse exemplo já é com o enquanto. Eu vou fazer da mesma forma, vou apresentar para você essa conversão. A conversão do enquanto dentro da nossa linguagem de programação C++ e as outras linguagens de programação é o while. Então, aqui eu já coloquei um código um pouco mais completo para que vocês consigam visualizar melhor como é que ele funciona. Comeu aqui um pedaço, que é soma. Então, observem, eu comecei o meu algoritmo, finalizei o meu algoritmo. Então, eu tenho números inteiros, onde eu tenho duas variáveis inteiras, número soma, sendo soma igual a 0. Eu primeiro pergunto ao usuário qual é o número que ele quer somar. Enquanto esse número é maior que 0, ele vai fazer. Ou seja, esse é aquele exemplo anterior que eu fiz o código de mesa com vocês, tá? O teste de mesa com vocês. Isso aqui é para ficar mais fácil de vocês compreenderem. Soma igual a soma mais número. Pedir para escrever um novo número, a pessoa digita outro número e eu fico fazendo as minhas verificações aqui no meu enquanto. A formatação da tela fez com que
saísse da formatação adequada, mas vocês sabem, até porque na apostila descreve bem, que esses blocos de estruturas, eles devem ser sempre recuados, então eles não ficam alinhados na tela certinhos assim, não, isso aqui é a estrutura sequencial. Eles são sempre identados, recuados, tá? Aqui foi só a formatação do slide que acabou perdendo isso, mas na apostila vocês conseguem ver isso claramente. Eu quero que vocês não levem, não desconsiderem isso, tá? É extremamente importante. Quando a gente converte isso para a linguagem C, nós temos o nosso início e fim. Esse início e fim aqui é do código, tá? Início e fim do programa. Int de inteiro, variável número e variável soma começando com 0. A entrada de dados para número. E aí nós temos o while. Então, enquanto o número maior que 0, ele vai fazer o que está aqui dentro desse bloco. Olha só, eu tenho uma chave para início. Esse início aqui é referente ao while. E esse fim aqui também é referente ao while. Então, o nosso bloco é isso aqui. Isso que vai repetir. O restante não repete. Eu tenho que saber delimitar onde está o início da minha estrutura e onde está o fim, para que eu não pegue nenhuma linha que está fora da estrutura de repetição, que eu não repita algo desnecessário. E aí no mais é tudo igualzinho, olha só, soma igual a soma mais número. Eu tenho o meu comando de saída de dados pedindo para imprimir a solicitação de um novo número. Eu tenho a entrada de dados pedindo que esse número digitado seja armazenado na variável número. Por fim, a gente imprime lá o resultado da soma para que todos possam observar e visualizar qual é o nosso propósito. Eu quero que vocês tenham acesso à conversão dessas estruturas de programação de uma forma mais simples possível, para que vocês consigam fazer essas conversões como eu sugeri agora. Essa é a forma mais simples de nós fazermos a apresentação para vocês dessa conversão. Como essa disciplina é uma disciplina mais básica, mais simples, a gente pode muito bem fazer com que vocês consigam, depois, posteriormente, em novas disciplinas, aplicar muito melhor essa questão dos algoritmos. Nossa aula termina aqui. Eu espero que tenham assimilado todo o conteúdo proposto. E eu peço que vocês revejam a apostila no conteúdo da aula de hoje. Participem do fórum seguindo as instruções das atividades que estão solicitadas lá. E eu desejo a todos muito sucesso. Fiquem bem e em paz.